que vai aparecer uma notificação para vocês. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindas a esse encontro, é uma honra ter vocês aqui, e eu sei que Deus vai ministrar muito ao nosso coração no dia de hoje, né? Eu vejo assim que Deus fala em todas as coisas, né? E sabe que eu falando, a gente compartilhando agora sobre o jogo do Brasil, sabe o que veio no meu coração? Para a gente não desistir, porque a vitória pode vir literalmente no último minuto do segundo tempo. Mas muitas vezes se a gente se der por derrotado, se a gente se paralisar, se a gente deixar de lutar. Boa noite, Luzi, que saudade, Luzi! Bem-vinda, lindona. Para quem não me conhece dando aula, eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu sou uma pessoa bem, assim, expansiva, mas eu prometo que eu não vou ficar interrompendo, é que aqui a gente está mais conversando, por isso que eu estou indo mais de boa. Mas, às vezes, a gente desiste porque passa o primeiro tempo todinho, né? Aí, no segundo tempo, começou, se fez o gol, mas fica naquela coisa, e aí dão 6 minutos, o jogo tem um tempo, mas dão 6 minutos a mais, e às vezes é nesse tempo extra que a virada vem. Então, não desista, né? Não desista, jogue o jogo até o fim, combata o bom combate até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. E hoje a gente vai falar sobre ser original e recusar imitações. E eu vou trazer uma coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. Eu vou compartilhar, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é como que eu cheguei na conclusão de fazer essa aula. Já faz um tempo que Deus vinha falando comigo sobre voltar ao plano original, e tanto é que esse de volta ao plano original se tornou um dos meus métodos aqui, um dos métodos que o Senhor me confiou. E eu vou contar sobre a trajetória desse método mais tarde, no decorrer dessa aula. Mas eu estava orando e falando assim, Deus, eu devo falar só sobre isso, porque eu hoje tenho essa metodologia, mas dentro de um programa específico para microempreendedores, que é a incubadora de empreendedorismo. Tem uma incubadora de empreendedorismo que é para ajudar microempreendedores a estruturarem seus negócios com princípios e com valores do reino, né? Essa aqui é a minha missão aí, meu carro-chefe. E só que eu vinha sentindo essa necessidade de falar, de voltar ao plano original e abrir isso para mais pessoas além dos microempreendedores. Então eu fui orando e fui gerando no espírito, eu falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem, qual que é o teu plano, qual que é o teu propósito, né? O que tá no teu coração? E eu fui orando dentro disso. E aí ele me trouxe essa aula. E aí, porque ele trouxe essa aula no meu coração, vocês estão aqui hoje, tá? Trazendo uma versão bem resumida isso. Eu creio que existe um propósito de você estar aqui. Você não está aqui por acaso, não é um acidente você estar aqui. Eu sei quem está aqui, quem quer estar. Eu vim de um contexto de marketing digital, então tudo quanto é gatilho, tudo quanto é coisa, eu já vi sendo aplicado, e é uma coisa que não representa quem eu sou, nem o que eu acredito. Então aqui eu não vou usar de estratégias nem de gatilhos, nem de gatilho de escassez, gatilho de sei lá o que a galera inventa toda hora, mas eu quero que seja um bate-papo, que seja algo que vá trazer, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem me ministrado nesses últimos tempos. Uma frase que ele me deu foi: seja original, recuse imitações. E o subtema dessa aula é como deixar de ser a cópia mal feita de alguém e se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. Então, quem conseguir abrir a câmera, eu agradeço de coração, porque é muito ruim dar aula só para a gente que fica assim, só ficar olhando para as fotinhas, tá? Obrigada, meninas. Gratidão. É muito tenso. Eu fico assim, não sei se o povo tá dormindo, se o povo tá no banheiro, se o povo, sei lá, se morreu, de repente falou uma coisa muito forte, a pessoa, sei lá, deu um bug. Tudo pode acontecer, tá? Então, só pra gente ter esse bate-papo. E a ideia é que você deixe de ser, que a gente deixe de ser a cópia mal feita de alguém e se tornar na pessoa que Deus nos chamou para ser. Por quê? Porque é muito fácil a gente querer se tornar uma cópia.
Por quê? Porque a gente olha para as redes sociais, né? E aí vê outras pessoas que às vezes na nossa idade, que no nosso contexto, você fala, nossa, essa pessoa está mais à frente do que eu, e você se sente para trás. E aí a gente quer se modelar, né? Tranquilo, Luzi, fique em paz. E aí a gente quer se moldar, só que quando a gente tenta se moldar, a gente se perde. Por quê? Porque a gente perde o padrão e a referência de quem Deus nos criou para ser. E esse não é o objetivo. E uma coisa que eu preciso trazer para vocês é que em tempos de inteligência artificial e cópias perfeitas, ser você mesma não é estilo, é o seu superpoder. Ser você mesma é o seu superpoder. Você se permitir ser quem Deus te formou para ser é o seu superpoder. E essa é uma pergunta que para fazer a gente pensar, né? Uma pergunta para fazer a gente pensar. Quantas pessoas você já foi hoje? No trabalho, às vezes uma, na igreja outra, com a família outra, com os amigos talvez, nenhuma das anteriores. E por que que tantas vezes a gente cai neste lugar? Porque não é que, por exemplo, aqui eu estou dando risada, a gente está rindo, a gente está brincando, tá, aquela coisa toda. Não significa que eu vou chegar, de repente, diante de um juiz, né? Enfim, e vou fazer a mesma coisa, vou brincar com o juiz. Não é isso. Mas é sobre a gente, às vezes, tentar se diminuir para caber no mundo de outras pessoas. É quando a gente começa a se enxergar, falar assim, nossa, mas se eu for uma pessoa se eu começar aqui a brincar com a Andréia, se eu, né, puxar alguma coisa com ela, nossa, o que ela vai pensar de mim? Aí eu me moldo que nem a Andréia, eu falo assim, né, que nem eu acho que a Andréia me vê. Vou fazer uma analogia aqui. É que nem o povo de Israel, quando foi para lá para espiar a terra, e eles falaram o seguinte: nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, e é assim que eles nos viam. Mas o povo não falou nada, que os gigantes lá, o povo nem sabia que eles estavam lá. Mas eles se viam como gafanhotos. E aí, por causa de uma autoimagem que eles tinham, que era distorcida, por uma autoimagem que não estava de acordo com aquilo que era o plano de Deus, aquilo que era a vontade de Deus, eles acabaram perdendo a terra, né? E sabe uma coisa, gente, não tá na Bíblia, mas de vez em quando eu fico com umas, assim, eu conversando com Jesus, né? E hoje eu me peguei pensando no seguinte, né, na hora que eu estava orando, falei, Deus, mas e se o Senhor tivesse deixado eles entrarem com essa mentalidade na Terra? Como que teria sido, né? Eles teriam com certeza botado tudo a perder, por mais que aquela geração que depois, 40 anos depois, ainda conseguiu perder a Terra, imagina o que teria acontecido se a geração anterior tivesse entrado, né? Então eu fiquei pensando nessas coisas, não está na Bíblia nem nada, gente. Fui eu pensando aqui, eu elucubrando algumas ideias, tá? Então, muitas vezes a gente se diminui para caber porque a gente tem medo de ser aceito. Recentemente, recentemente não, eu já vinha com eu carregava um medo há um tempo atrás, que era o medo de ser, que era assim, eu falei, se eu for eu mesma, as pessoas não vão me aceitar. E aí, porque eu carregava esse medo, eu não me permitia expressar quem eu realmente era. Eu não me permitia ser eu mesma. E eu ficava sempre com aquele medo. Eu falei, mas se eu fizer. Sabe quando você pensa em falar e você meio que, né, se trava? E isso de uma certa forma, me castrava mesmo, porque eu não conseguia me expressar. Então, quando eu pergunto, né, quando foi a última vez que você foi de verdade só você? Quando você se sentiu livre? Quando você esteve, de repente, com uma pessoa ou com pessoas que te deram essa segurança para você ser você mesma, ou vou inverter aqui, porque a gente também não pode colocar para o outro essa questão, a gente tem que trazer para a gente. Quando foi que eu me senti segura a ponto de eu ser eu mesma? Quando foi que eu me permiti entrar nesse lugar onde eu pudesse ser eu, claro, com bom senso, não estou falando de falta de noção, tá, gente? Isso eu já trouxe aqui. Mas quando foi que você se permitiu? E isso não é sobre mim, né?
sobre você. Às vezes a gente se diminui para caber nos lugares. Eu percebi que eu não estava vivendo a minha vida, eu estava vivendo a expectativa de todo mundo. E sustentar personagens destrói a gente por dentro. Tá? E o fundo do poço é o alerta de que este não é o plano original. E uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês, eu fui tão boa nessa questão de camuflagem. Vocês conhecem os temperamentos, né? O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Vamos fazer aqui uma enquete rápida. Vocês olhando para mim hoje, né? Vocês conhecem os temperamentos. Qual vocês acham que é o meu temperamento? Sanguíneo. Sanguíneo. Deixa, não estou te ouvindo, André. Sanguíneo. Gente, vocês acreditam. Claudinha, quer falar? Eu ia falar colérico. Colérico? Tá. Beleza. Colérico, sanguíneo. Mas eu sou sanguínea colérica mesmo, tá? Então tá certo. Sanguínea, colérica e melancólica. Mas vocês acreditam que eu consegui, não sei até hoje como eu consegui isso, mas eu consegui me camuflar no fleumático, gente. Eu consegui me camuflar, me esconder numa máscara de fleumática. E se tudo que eu era, menos, podia ser qualquer coisa menos fleumática. E eu já tinha feito alguns testes, né? E realmente os testes tinham batido sanguíneo e colérico, e eu falava, não, mas o meu. Porque lá atrás eu estava tão cheia de traumas, eu estava tão cheia de dores, que quando eu fiz o teste, saiu como fleumática melancólica. E eu estava cheia de dores, cheia de traumas, cheia de feridas, toda arrebentada por dentro. Eu falei, não, sou isso mesmo. Só que aí o que acontece, né? A gente vai conhecendo o Senhor e a gente vai sendo curado e a gente vai sendo transformada à imagem e semelhança dele. E aí um belo dia eu fazendo um processo, né? Estava fazendo até a consultoria, mentoria de imagem. E ela falou do teste, aí eu falei, não, meu temperamento é fleumático. Ela falou, você é qualquer coisa menos fleumática. Mas nunca que você é fleumática, mas de jeito nenhum. Ela falou, faz esse teste agora. Aí eu fiz o teste, deu lá, sanguínea, colérica, fleumático, e um pouco do melancólico. O fleumático nem apareceu na história, gente. Mas eu estou dando esse exemplo porque para vocês verem o quanto que a gente se camufla. Eu me camuflei num nível porque eu queria atender a expectativa das pessoas. E as pessoas, os ambientes que eu estava, principalmente de trabalho, esperavam que eu fosse fleumática, o quê? Para absorver o impacto das coisas. E quando você é um fleumático, você consegue lidar com esses desafios, né, de ser mais paciente numa boa. Agora, quando você não é, imagine, Claudinho, uma colérica tentando ser fleumática, você imagina o nível de desespero que era para eu. Era aquele memezinho da menininha lá, desespero, era literalmente isso, sabe? Aquela coisa assim, né? Eu engolindo, sabe? Então, eu tinha que sustentar esse personagem, era terrível. E muitas vezes a gente faz isso, tá? Sem perceber. Então, quando a gente fala dessa questão da armadura, né? Máscara ou armadura, desde a infância, né? Se a gente não a maioria dos nossos pais, até a geração que a gente veio, muitas vezes quer nos incentivar a sermos diferentes. Para quê? Para a gente meio que se encaixar no padrão, na manada, né? Vamos dizer assim. Só que aí você, de repente, você era super. Imagina, você era uma pessoa super comunicativa, falava, fica quieta, cala a boca. Você calava a boca e falava, fala mais, entendeu? Era uma coisa assim um pouco confusa, né? Então, a armadura que a gente cria para se proteger é a mesma que muitas vezes nos sufoca. Porque aqui dentro está a nossa identidade. Mas aí a gente tem uma dor que é o medo de ser quem somos. Mas se eu for eu, será que eu vou ser aceita? Né? Se eu for eu mesma, será que o que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão gostar de mim como eu sou? Aí a gente cria essa armadura e cria esse personagem, né? Cria o que para nos proteger, para evitar que a gente seja ferido, para evitar que a gente seja machucado. E aí o que acontece? Muitas vezes nós perdemos a nossa identidade porque a gente começa a acreditar que é a própria armadura. E eu vou deixar a recomendação de um livro já para vocês. O nome dele é O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. Gente, é um livro dessa finurinha. É um livro que
ele conta essa história, uma fábula, de um cavaleiro que vivia preso numa armadura. Né? Não, ele não vivia preso, ele tinha uma armadura. E chegou um ponto que ele se apaixonou tanto pela armadura que ele parou de tirar a armadura. E o que aconteceu? A armadura se grudou no corpo dele. E aí inicia a jornada dele para se soltar da armadura. E por mais que seja uma fábula, fiquem atentas ao simbolismo que traz. Por quê? Porque o autor era cristão. Então ele foi, assim, Deus deu a estratégia para ele de falar de princípios do reino, mas com a analogia da armadura. Então chega uma hora que ele fala do caminho da verdade, e a verdade é com V maiúsculo, fala do rei, fala do amor. Então, assim, fiquem atentas, é um livro que faz muito sentido. E qual que é o problema da armadura, né? A gente perde de quem é, a gente se perde, e a gente se esquece de quem a gente é. E aí, para eu conseguir, quando eu saí dessa máscara da fleumática e me vi como sanguínea, eu resgatei a Roberta, né? Eu resgatei, não, Deus me ajudou a resgatar a Roberta, que subia na mesa de cabelo crespo. Sabe aqueles abastador diário, gente, que parece um microfone? Eu subia na mesa com o meu vestidinho e saía cantando, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, de tão expansiva que eu era, entendeu? E porque eu tinha o cabelo duro mesmo, né? Não tinha as tecnologias, os produtos que tem hoje, gente, né? Então, eu cantava e era feliz da vida, mas olha quantas coisas muitas vezes acontecem ao longo da nossa vida que fazem a gente perder quem a gente é. Coisas que nos desconectam da nossa verdadeira identidade. Aquilo se tornou minha armadura. Eu me tornei uma pessoa extremamente introspectiva. E eu não era, né? E não só introspectiva até que sou, mas é introvertida, né? E uma das resgates que Deus fez comigo também foi o meu perfil, né? Minha personalidade, porque quando eu me camuflei tão bem que eu consegui manipular o teste, gente. Que o teste, o meu teste do MBTI, ele tinha dado INFJ. E aí, um dia o senhor falou comigo, faz de novo o teste. Depois de muitas curas, muito choro, muita baba, muito ranho, né? Muito derramar diante de Deus. Não são só vocês que choram na presença de Deus, gente. Aqui também a gente chora. O choro é livre, com gosto. E como chora, né? E aí eu fiz de novo o teste e ele deu ENFJ, que é o E e o I é de introvertido ou extrovertido. O meu deu como extrovertido. Então eu me encontrei e aceitei a minha extroversão, porque eu me achava introvertida, tá? Então, só para trazer esse processo aqui para vocês, para exemplificar. Eu criei essa personagem, nerd, aquela pessoa tudo. Eu amo estudar. Não é sobre gostar de estudar ou não, mas eu me escondi por causa de dores. E o que está por trás dessa máscara? O que está por trás dessa armadura? Muitas vezes a gente coloca que é a rejeição. E a rejeição, ela é terrível mesmo. Ninguém quer ser rejeitado. Mas o que está por trás da rejeição, na verdade, a raiz não é a rejeição, é a orfandade. A rejeição é o tronco. Mas a raiz é a orfandade. Porque se você não se vê como filha de Deus, você está se vendo como órfão. E se Deus não é o seu pai está do outro lado, gente. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou está do lado de um, ou está do lado do outro. Não existe um em cima do muro. E quando você não se vê como filho, você adota uma mentalidade de orfandade. E a mentalidade órfã, ela é algo assim terrível. A mentalidade órfã é algo que nos desconfigura, porque ela faz a gente pensar coisas terríveis sobre nós mesmos. A orfandade faz você pensar o pior sobre você. E aí, quando a gente pensa nisso, por que tantos cristãos, como tantos, vivem como órfãos? É por causa desse vazio estrutural que a gente vive de paternidade. Vamos olhar para a nossa nação. A cultura do Brasil é uma cultura matriarcal, que valoriza a mãe. É só você observar, e aqui não é teoria da conspiração não, tá, gente? É fatos. Olha quantas propagandas tem de Dia das Mães e quantas propaganda tem do Dia dos Pais.
Olha uma coisa que aconteceu algumas semanas atrás. Um ator famoso aí decidiu fazer um movimento sobre masculinidade e paternidade e o homem foi atacado, assim, como se ele tivesse, sei lá, fazendo o quê? E aí você fala assim, gente, o que está acontecendo? Por quê? Porque é o pai que dá identidade. Tanto para o filho como para a filha. E aí, se o pai é ausente, o filho fica perdido na sua identidade. E mães são maravilhosas, vocês que são mães, vocês são incríveis, são maravilhosas, mas a verdade é que mãe não é pai. Porque mãe não é pai, entende? Então, e quando a mulher tenta ocupar esse papel, é muito sofrimento, é muito pesado. Mas nós servimos a um Deus de amor, e eu falo aqui porque todas aqui somos cristãs, e assim, nós servimos a um Deus de amor, um pai de amor, que ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Então, por mais que nós não tenhamos tido um pai presente, por mais que às vezes os filhos não tenham tido pai presente, o pai celestial pode vir. E se esse filho e essa filha permitir e assumir esse lugar, porque ele é esse pai. Porque sem essa referência da paternidade, a gente perde o nosso senso de quem é, de proteção e de direção, porque o pai traz a identidade, a proteção e a direção. Quando você vê uma pessoa extremamente insegura, extremamente perdida, é uma falta de identidade, é uma falta de paternidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, no final do ano, né, na verdade, desde agosto do ano passado até janeiro, eu passei aí por uma recaída de burnout e depressão. E uma coisa que foi muito diferente dessa segunda vez foi a atuação do meu pai nessa situação, sabe? Não porque da primeira vez ele estava presente, mas dessa vez ele se fez mais presente, né? Você vê, eu com 45 anos e olha como essa questão da figura paterna faz diferença, né? E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, filha, tudo bem essa questão de você tá procurando emprego, porque eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, não vou mais empreender, eu quero trabalhar, quero CLT, quero pegar ônibus lotado, quero aquela coisa toda, né? Entrei nessa pilha. E ele falou, filha, mas o que realmente vai te alavancar para você empreender? Só que eu estava tão assim, já no ranço, né, que eu não falei, não quero mais, aquela coisa, surtei, eu falei, não quero mais empreender, quero trabalhar, né, quero ter minha carteira registrada, aquela coisa toda. E ele falou, tudo bem. Passou-se um tempo, no final de janeiro, eu estava num processo seletivo e estava ali entre a cruz e a espada, porque eu tinha recebido uma proposta como para trabalhar mais num projeto ainda como empreender dentro desse projeto como PJ. E aí o senhor falou comigo. E ele falou assim, eu sei, filha, eu sei que você quer ser CLT, isso não é pecado, isso é bênção, mas o que eu tenho para você é ser empresária. Quando o Pai Celestial trouxe essa direção para mim, eu lembrei da direção que meu pai terreno deu. E aquilo me trouxe paz. Né? Então, o papel da paternidade e dizer que, nossa, mas meu pai terreno não é assim, o meu pai terreno não está mais vivo. Não, tudo bem. O Pai Celestial, quando você se permite desenvolver esse relacionamento com ele, ele também traz esses alinhamentos, ele também ministra ao nosso coração. Então, quando a gente pensa, né, vamos fazer um raio-x da mentalidade, órfão versus filho. Qual que é o motor interno do modo órfão? É a busca incansável por aprovação. Você sempre está buscando aprovação. Sempre, 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 sempre. O filho opera a partir do descanso. A visão do outro, no modo órfão, compete e se compara. Para um órfão, o órfão ele vive competindo e se comparando. Quando a gente se coloca nessa mentalidade órfã, quando a gente opera nesse modo, a gente está o tempo todo competindo, o tempo todo se comparando. Eu era extremamente competitiva, gente. Hoje eu olho e falo, gente, mas para quê? Sabe? Eu tinha que ser melhor, porque eu falava, né, não, eu tenho que ser melhor e acabou.
E eu me comparava muito. E isso me destruía. O modo filho não, ele abençoa e transborda, né? O filho, ele se alegra quando o outro vence. Quando a gente tem uma mentalidade de filho e a gente vê alguém sendo abençoado, a gente se alegra, a gente celebra junto, né? Agora, o órfão não, ele fica, ai, nossa. Sabe um exemplo, modo clássico de um órfão, como o órfão pensa? Deus, mas aquela pessoa nem trabalha tanto para o Senhor como eu. Ou Deus, nossa, mas essa pessoa nem. Eu sou melhor do que essa pessoa. Por que o Senhor abençoou ela e não me abençoou? É uma loucura, gente. O órfão, ele se esforça para ser amado porque ele acredita que o amor vem pelo esforço. E quanto mais ele fizer, e isso muitas vezes veio de uma criação que dizia, olha, se você for bonzinho, a mamãe vai te amar, o papai vai te amar. Se você for bonzinho, você vai ganhar um doce. E às vezes a gente instala na cabeça essa mentalidade do amor por merecimento. E isso causa um estrago na vida adulta, porque aí a gente não aprende como é ser amado. Aí a gente acha que a gente se esforça para ser amado. E quando eu tive o primeiro burnout, eu me senti tão fracassada, porque eu não conseguia trabalhar, gente. Eu não conseguia ligar o computador. Eu lembro que eu sentava aqui, né? Tem 2 andares em minha casa, a Andressa conhece, que ela veio, já ficou aqui. Na parte de cima, eu sentava no chão e eu chorava. E eu falava assim, mãe, a senhora vai me amar mesmo eu sem trabalhar? E ela falava, Roberta, mas eu te amo porque você é minha filha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus me ensinou, começou o exercício de me ensinar que o amor não depende do que eu faço, foi quando eu tive burnout. Olha que coisa louca, né? Mas recentemente ele me enquadrou e falou, e usou esse livro aqui, Um Coração Puro, que até foi uma recomendação da Andressa para mim. E é que ele perguntou, né, uma perguntinha que ele faz lá na parte da maternidade, né? E a pergunta que ela fez foi: você sabe receber amor dos outros? Aí eu parei assim. Você acha difícil receber amor de Deus e dos outros? Aí eu falei. Sabe aquela pergunta assim, que você quer responder de bate-pronto, mas aí algo enrosca? E aí eu falei, não tô, aí eu fui mais fundo, falei, então, Espírito Santo, eu não sei ser amada, me ensina a ser amada. Então, por que eu abro essas coisas? Porque muitas vezes, onde Satanás nos pega, ele nos pega nas pequeninas coisas, ele não nos pega nas grandes, ele pega nas pequeninas. Porque, por exemplo, saber ser amado não é o tipo de pergunta que eu vou chegar um dia para a Cláudia, oi, Cláudia, tudo bem? Nossa, você viu como que tá o tempo? E aí, você sabe ser amado? Eu não vou fazer essa pergunta no dia a dia, não é uma coisa que você vai conversando, ou para a Andréia, né? Então, Andréia, mas você sabe ser amado, Andréia? Sabe, eu tipo de pergunta que você não para se fazer e muitas vezes espera que alguém te faça. Se alguém te fizer, você vai ficar, oi? Vai bugar o cérebro, né? Vai dar um tilt no cérebro. Então, o órfão, ele se esforça, mas o filho age sabendo que já é amado. Porque quando a gente começa a ter essa revelação do amor de Deus, a gente começa a perceber que não importa o que a gente faça, não importa o que nós tenhamos, ele continua nos amando. E o órfão, ele tem necessidade de controlar tudo, né? Eu tenho que controlar tudo, milímetro por milímetro. Uma coisa que eu fazia muito era assim, eu vou ter uma conversa com a Cláudia. Com a Claudinha. Eu vou conversar com a Cláudia, aí eu vou falar isso para a Cláudia vai me responder isso, aí eu vou responder isso para a Cláudia. Pô, era insano, gente. Mas se a Cláudia falasse uma vírgula fora, e que isso acontecia 100% das vezes, não era nem 99,9%, eu não sabia mais o que falar. Né? Então, o órfão tem necessidade de controlar tudo, mas o filho tem uma identidade segura e é generoso. Você sabe quem, você vai construindo isso, né? Isso aqui é uma construção, gente, que ou até Jesus voltar, a gente vai construir isso aqui, tá? Não é algo, todos nós estamos fazendo isso, porque por causa da queda, nós acabamos caindo nesse modo órfão aqui. Por causa da queda, a gente acabou aprendendo esse padrão, quando o nosso plano, o plano original de Deus para a gente sempre foi isso aqui, o modo filho, aprendermos a ser amados. Então,
Qual que é a revelação que resolve a raiz? Entender que a gente é filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Porque quando a gente se enxerga como filho, isso muda tudo. Não só o nosso destino, mas a nossa percepção, o nosso posicionamento e a forma como a gente trata a si mesmo e aos outros. A identidade de filho desativa a armadura. E a gente precisa entender que essa revelação dessa identidade ela é progressiva. É um processo, porque imagina, eu passei 45 anos da minha vida pensando como órfã, agindo como órfã, sentindo como órfã, caminhando como órfã, e aí de repente Deus vem, eu me encontro, tenho um encontro com Jesus, e aí ele fala, você é filha, você é herdeira, só que eu não sei o que é ser filha e ser herdeira, porque eu vivi debaixo de uma mentalidade de escravidão. E aí isso vai mudando e ele vai desconstruindo isso na gente em camadas. É um processo. Né? Eu sei que a gente não gosta dessa palavra processo, mas processos eles são necessários para quê? Para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, vamos pensar aqui. Esse aqui é uma versão compacta desse teste, tá? Mas ele tem um teste completo que eu vou disponibilizar para vocês aí, mas no final eu vou trazer como que eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? Mas como que você tem operado? Então, faz aí, anota aí, né, um checkzinho, depois eu coloco lá essa imagem para vocês também. Primeiro, você busca aprovação constante nas suas relações? Você está o tempo todo buscando aprovação? Você tem dificuldade de descansar sem se sentir culpada? Porque fica naquela mentalidade modelo Marta, Marta modo ativar, né? Você se compara ou compete silenciosamente com os outros? Você está tentando controlar tudo para se sentir segura? Eu tenho até uma figurinha que eu uso agora, que eu, nas minhas conversas que eu mando pro pessoal, é que aquela, eu tô com controle da situação, mas ele tá sem pilha, tá? No meu caso, meu controle tá até sem pilha já. Eu vou colocar lá para vocês, no grupo, para vocês terem essa figurinha. Tô com o controle da situação, mas ele tá sem pilha. Então, como que tá? Se você marcou mais de uma opção, a sua armadura ainda está no controle. Mas a boa notícia a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E a gente vai desabilitando parte por parte da armadura. Então, primeira vez que eu fiz esse teste, eu confesso, fiquei bem chateada. Falei, meu Deus, misericórdia. Mas isso foi um despertar que eu precisava para que eu falasse, não, chega disso. Porque é muito cansativo querer se manter no controle. Eu não sei para vocês, assim, mas para mim chegou uma hora que eu falei, Deus, não tá dando mais não. É muito desgaste, é muito pesado. É um lugar muito pesado, tá? Tá. Então, quando a gente pensa, né, qual que é a arquitetura do seu plano original? Esse diagnóstico, ele exige a gente olhar para as 4 dimensões que estruturam a nossa vida. O nosso desenvolvimento pessoal, os nossos relacionamentos interpessoais, nossa saúde e o nosso relacionamento intrapessoal. O que é intrapessoal? O seu relacionamento com você mesmo, tá? Então, a nota que você dá para si mesma é a régua que você aprendeu a usar com Deus. E muitas vezes nós somos os nossos piores juízes, né? Muitas vezes a gente faz o papel de advogada de acusação contra as nossas próprias vidas. E a gente precisa sair desse lugar. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um raio-x, tá, do seu estado atual. Eu vou colocar aqui no chat um testezinho. O link dele para você fazer, tá?
Lu, depois eu compartilho no grupo, caso você não consiga fazer, tá bom? Faz esse testezinho aí. Eu vou até compartilhar a aba dele só para vocês verem como ele é. É da roda do plano original. Isso aqui, deixa eu ver. Ele vai ter 16 perguntas. E é uma régua, peraí, deixa eu puxar aqui. De 0 a 10, qual nota você dá para essa área da sua vida, o quanto você se sente dentro do plano original de Deus? Você vai responder isso daí, vai arrastar essa reguinha aí para cada uma, tá? E aí você vai passando. E aí no final vai sair o resultado. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, me avisa. Assim que vocês terminarem, me avisem aqui, tá? Pode abrir o microfone e colocar no chat. Terminou? Perfeito. Sim. Terminou, Claudinho? Vão me falando enquanto as outras meninas terminam. Fala aí, Tati, como foi para você fazer esse exercício dessa roda? Como ficou a tua roda? Eu algumas fiquei na dúvida. Tenho que processar, né? Que a gente acha uma coisa, mas será que é aquilo mesmo? Será que Uhum, eu tô tão ligada nesse ponto aqui? Será que realmente essa é a nota? uhum. Então, mas o meu, você quer saber o valor que deu, Rô? É Não, isso? só para como foi para você, fica tranquilo. Não, mas é isso. Eu achei só certas partes para me questionar mesmo de verdade, para ver se realmente é aquilo que eu acho ou aquilo que de fato é. Perfeito, perfeito, isso é importante. Isso é importante, porque às vezes a gente vai cavando um pouquinho, né? E começa a cutucar e às vezes. Será que eu tô tendo tempo suficiente para isso? Será que eu acho que realmente isso tá ok na minha área, da minha vida? Uhum, Ou é o que eu acho ou é o que é, né? Acho sim, que primeiro tem que reconhecer as áreas e sim, entender o que realmente não tá legal e o que talvez esteja tá bom, tá ok, mas precisa melhorar em outros pontos. sim, sim, com certeza, muito bom. E para você, Claudinha, como que foi? Frustrante, porque eu Oh, coloquei no papel aquilo que eu já pensava sobre mim mesma. pois a gente vai mudar essa realidade, então. Vamos mudar isso daí, né? Eu falo que a roda, toda vez que é para fazer a roda, eu confesso para vocês que às vezes é um exercício que eu penso várias vezes antes de fazer, né? Porque eu sei que ele mexe muito com a gente, ele faz a gente, assim, dar aquele reality check, né? Aquele choque de realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é um exercício que o objetivo é esclarecer, tá? O objetivo é trazer essa clareza, o objetivo é pensar, tá? Ok, estou nessa situação, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para mudar esse quadro, né? Segura essa informação aí. Andréia, e para você, como que foi?
Deu um nozinho também. Triste. Vocês a gente vai mudar essa situação, tá? Eu sei que a roda dá essa sensação mesmo, é normal, eu também já fiquei assim, fazendo essa roda, vontade de chorar e sair correndo, né? É aquela sensação de tipo, meu Deus, tá tudo errado na minha vida, e vontade assim, né? Eu falo que é aquela vontade assim, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? Mas todo mundo vai dormir à noite sabendo que tem uma solução, tá? A tia Rô não iria colocar vocês nesse barco furado para falar assim, então, né? Agora fica aí, senta e chora sozinho, tá? Dorme com esse barulho. Não faria isso com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, vai ficar tudo bem, tá? Vocês vão sair daqui bem com uma perspectiva também, tá bom? Tem jeito e tem saída, tá? Vamos lá. Não vamos ficar nisso, não. Fale, Andressa, como que foi para você fazer? Foi um pouco menos assustador, porque eu já passei umas rodas esse ano. Agora eu fiquei menos em dúvida. Eu falei, é isso mesmo e dá para melhorar. A primeira roda, acho que a Roberta me jogou para fazer em março. Falei, pronto, lascou tudo. Ó, tá vendo aqui 3 meses depois, já tá melhor, tá 3 vendo? meses depois já tá melhor, um pouquinho melhor. Tá vendo? Já melhorou um pouquinho, já tá. Agora já tem um pingo de esperança. Já há luz. Então, aí, ó, boas novas para vocês. O testemunho vivo, gente. No março a pessoa nem respirava na hora que eu falei da roda. Agora já tá respirando, já E tá a gente rindo. fez mais manual, né, Rô? Tinha que pensar mais. A gente falou, meu Deus do céu. É, foi mais manual. De você já foi uma inovação da roda, entendeu? Já foi a roda já digital ali, né? Que já dá todo os numerozinhos. Mas então, a ideia é realmente a gente enxergar. É muito, assim, como que eu posso dizer? Às vezes é desafiador a gente reconhecer isso, mas a gente só consegue chegar, para a gente traçar uma rota, a gente precisa saber de onde a gente está saindo, né? O Waze, ele não aceita a sua rota de destino, você precisa da rota de origem, senão ele não funciona. O Google Maps, ou seja lá o que for, o Uber, né? Você tem a de onde você está saindo, mas para onde você está indo. Ele tem que ter o ponto de partida. Esse é o ponto, só o ponto de partida. Daqui a um tempo estaremos rindo e celebrando, falando assim, olha, grandes coisas fez o Senhor, né? Então, é sobre isso, tá? Vamos lá, então. Compartilhar aqui. Voltei. Voltei. Então, quando a gente olha, né, para desses polos mais críticos, vamos pensar aqui, tá? Vocês falando, né? Quando a gente pega no relacionamento com Deus Pai, qual nota que foi aí? Não precisa falar, mas analisar, às vezes, os pontos mais críticos aqui, que são os que pegam, tá? Eu coloquei aqui 3, o Deus Pai, o amor próprio e a autoimagem, a saúde mental e emocional, como que estão esses polos? Porque uma coisa é certa, tá, meninas? Cada ponto da roda conversa, a roda conversa com todos aqui, se mexer em um, ele vai alterar os outros, tá? Tanto para cima como para baixo, então por isso que a gente tem que ter esse discernimento para mexer. E normalmente, por que eu falo da orfandade, né? Porque esse ponto aqui, gente, ele é o coração do relacionamento, tá? O relacionamento com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, eles são cruciais em toda a roda. Normalmente, quando a gente vê algum desequilíbrio neles, pode ter certeza que todas as outras áreas elas estão bagunçadas de alguma forma. Tá? Então, quando a gente olha para isso, o ponto é a gente olhar e pensar, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então, quando vocês olhem para as notas que vocês deram hoje, né? Escrevam aí no caderno de vocês qual é a área que vocês veem que é a área que precisa ter mais atenção hoje, que é a área que vocês falam assim, essa área eu preciso olhar para ela urgentemente. Tá? Escrevam aí qual é essa área que você, de repente, você ainda não está olhando para ela, porque eu sei que a gente vai se desenvolvendo, que às vezes a gente fica mais numa área, né? Mas anotem aí, qual é essa área que vocês precisam olhar para ela com mais atenção. Tá?
Então, vamos anotando aí. Anotou? Perfeito. O primeiro passo para a gente tirar essa armadura e essa máscara é a gente fazer as pazes com quem a gente é. E muitas vezes nós nos moldamos a um padrão de sobrevivência, que não era o padrão original de Deus para nós. Então, parar de lutar contra a gente mesmo é fazer as pazes conosco, mas não de uma forma isolada, mas um processo. E a gente silenciar essa autocrítica para se tornar tudo aquilo que nós somos criados para ser. E aí a gente vai fazer agora um exercício, como eu falei para vocês, vocês não vão sair daqui, ninguém vai sair daqui triste, ninguém vai sair daqui chateado, tá? O objetivo é que a liberdade liberta. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Eu quero que você fique aí numa posição confortável, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, fica numa posição confortável. Eu vou orar aqui e depois eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? E você vai escrevendo. Jesus, nós te exaltamos porque tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ti. Obrigada, Jesus, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Obrigada, Jesus, porque tu começaste uma boa obra nas nossas vidas, o Senhor começou uma boa obra na vida de cada mulher que está aqui, na vida de cada mulher que vai assistir, e o Senhor é fiel para cumprir essa boa obra. Então, Senhor, eu oro nesta noite em nome de Jesus para que a tua verdade seja estabelecida, Pai, que tudo aquilo que é um bloqueio, tudo aquilo que é um embaraço, Pai, que tudo aquilo que possa ser uma distração caia por terra, para que o teu reino seja estabelecido na vida das tuas filhas, em teu nome, Jesus. Amém. Continua com teus olhos fechados. E pede para agora para Jesus te mostrar se você está acreditando em alguma mentira sobre você mesmo. Talvez a mentira que é tarde demais, a mentira que não tem mais jeito, a mentira que você não dá conta, a mentira de que isso é demais para você, a mentira de que você é incapaz. Pede para Jesus te mostrar em qual mentira que você está acreditando sobre si mesmo. Qual é a mentira? Agora pergunta para Jesus onde foi que você aprendeu essa mentira? Quem te ensinou isso? Quem foi que te falou? Talvez teu pai, talvez tua mãe, talvez algum tio, algum professor ou professora da escola. Quem te falou isso? Agora pede para Jesus te mostrar onde ele estava naquele momento. Eu vejo que com algumas de vocês ele estava atrás de você, tampando os teus ouvidos. Com outras ele estava abraçando. Para outras ele dava a mão e te levava para longe daquele lugar. Onde que Jesus estava quando você ouviu essa mentira?
Agora pede para Jesus te revelar qual é a verdade sobre essa situação. Qual é a verdade? Senhor, eu oro para que as suas filhas acessem a tua verdade, Senhor. Que toda mentira, toda voz de engano seja silenciada agora em nome de Jesus, e que elas escutem apenas a voz do bom pastor. Que elas escutem apenas a tua voz, bom pastor. Apenas a tua voz. Nesse momento, libera perdão para essa pessoa que te ensinou essa mentira, ou que te feriu por causa dessa mentira. Fala assim, Jesus, eu libero perdão para... Fala o nome da pessoa. Eu libero perdão para essa pessoa, por ela ter me ensinado essa mentira. Libero perdão. Entrega para Jesus qualquer mentalidade profana, qualquer apego demoníaco que surgiu por causa desse evento. Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de orfandade. Senhor, eu declaro sobre a vida das minhas irmãs aqui a verdade do Senhor. Elas são filhas amadas. O teu sangue, Jesus, purifica a mente delas de todo pecado. Purifica elas de todo pecado e sara elas de toda injustiça. E eu digo a todo espírito de orfandade, bata em retirada em nome de Jesus. Eu digo a todo espírito de engano, bata em retirada em nome de Jesus. Eu digo a toda incredulidade, bata em retirada em nome de Jesus. Que a verdade do Senhor seja estabelecida na mente e no coração de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Pede para Jesus substituir essa mentalidade mentirosa pela verdade que ele te trouxe. Pede para ele que a presença dele ocupe o espaço deixado por qualquer ligação demoníaca. Senhor, enche, Senhor, a mente das nossas mentes com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, algum louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Que isso ocupe o nosso pensamento. Vem limpando, vem restaurando, vem transformando, Pai. Vem desconstruindo, Pai, toda a mentalidade que não é a tua mentalidade, estabelecendo o padrão do teu reino, Jesus. Sim, Jesus, nós te exaltamos e te engrandecemos porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que começou. Obrigada porque as coisas que as minhas irmãs não viram, seus ouvidos não ouviram e nem jamais subiu ao coração delas. São as coisas que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrir os olhos, voltando. E aí, como estão agora? Pode falar, tá, gente? Eu sei que depois desses momentos você fica até meio assim, ah, eu quero voltar, não, quero ficar lá com Jesus, mas vocês vão voltar daqui a pouco. Mas tá tudo bem aí? Só faz um joinha, pelo menos, sinal de fumaça, manda assim, tá tudo bem, Andréia? Tá tudo bem? Ai, como que foi esse exercício? Foi muito bom, já melhorou o rosto, já fiquei mais com o coração mais aliviado agora, graças a Deus, que a pessoa tava tão assim, ai meu Deus. Não. Olha aí, não vou deixar vocês saírem daqui tristes, não.
né? É para trazer renovo mesmo. E toda vez que vocês perceberem mesmo, sabe, essas mentiras vindo, pergunta para Jesus: Jesus, que mentira que eu estou acreditando? Me revela qual é a verdade do Senhor. Me revela aquilo que o Senhor tem. Porque Satanás, muitas vezes, ele vem de uma forma tão sutil, ele vai implantando pensamentos na nossa mente, falando como se fosse a gente, né? E muitas vezes querendo até camuflar a voz de Deus. Então, façam esse exercício para sempre estarem ouvindo e buscando do Senhor aquilo que Ele está dizendo, e não aquilo que muitas vezes a sua alma diz, aquilo que o teu coração está dizendo, porque o nosso coração é enganoso. Tá? Isso é muito importante. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, a gente fez esse primeiro passo. Faça as pazes com você. Lembre que você é amada por Deus. Ele tem pensamentos de paz a respeito de vocês, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Hoje Deus chamou minha atenção, falou que nas minhas aulas eu nunca falo sobre mim. Andressa, você tá de prova que eu não falo mesmo, né, Andressa? Aí Deus falou assim, fala sobre você. Eu falei, tá bom, Senhor, amém, vou falar aqui, que deu o que ele direcionar para falar, a gente fala. E uma coisa que ele me lembrou foi que quando eu era criança, eu queria ser arquiteta. Olha isso aqui, gente, é um mimimi aqui, eu com 4 anos de idade, né? O desejo do meu coração era ser arquiteta, e eu achava linda a ideia de construir edifícios, erguer fundações e de dar forma às coisas. E esse sonho de construir nunca me abandonou, mas nosso Deus, o grande arquiteto, né, o criador, ele tinha outro projeto para mim. E a vida seguiu, eu comecei a trabalhar com pessoas, eu era recepcionista de clínica, e me tornei muito introvertida, como contei para vocês. E aí, em 2001, eu tive uma brilhante ideia. Eu decidi que a área de sistemas de informação era o caminho seguro para mim, porque eu não precisava lidar com gente, porque eu falava, ser humano é muito complicado, então eu vou lidar com máquinas. Andréia dá risada. Pois é, Andréia, Deus, acho que Deus riu do mesmo jeito que você, falou, sabe de nada, inocente. Né? E eu era super introvertida, não quero. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava num ambiente muito acolhedor. E nesse processo eu precisava buscar outras vagas, né? Eu falei, lá na empresa, era uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma empresa da área da saúde, não tinha espaço para alguém que era analista de sistemas. E aí, só que eu não queria mentir para o meu chefe e falar assim, olha, eu tô indo no médico, eu tô indo fazer exame. Não, eu queria chegar para ele e falar, olha, eu tô indo fazer entrevista mesmo, porque eu não queria mentir, né? E eu cheguei para ele e falei, olha, seu Pedro, é o seguinte, o senhor sabe, eu estou fazendo sistema de informação, eu preciso trabalhar na área, e eu estou com um processo seletivo rodando e eu preciso sair para fazer entrevista. E ele falou, olha, Robertinho, eu sei que realmente você, né, eu sei que aqui não tem lugar para você crescer, fique em paz, vai com Deus, boa sorte, depois você me conta como foi a entrevista. Então, era muito interessante, gente. Todas as vezes que eu saía para entrevista, eu falava, seu Pedro, tô indo, ele falava, boa entrevista. E no dia seguinte, ele me chamava na sala, agora me conta como que foi, sabe? E me dava algumas orientações. Então, essa questão da integridade sempre foi algo muito sério, muito importante para mim, sabe? E eu vivia no conflito porque era um lugar que eu gostava muito de trabalhar, por ser uma empresa familiar, menor, era uma pessoa todo muito amigo, todo mundo muito família. A gente trabalhei ali por 15 anos, 16 anos, então conhecia muitas pessoas. E qual que foi, né, o que Deus foi trazendo para mim, né? Eu vivia por sobrevivência financeira. Só que o plano original dele para mim era transformação de vidas. O meu desvio lá nos sistemas era máquinas, códigos e lógicas. Mas o plano original de Deus para mim era pessoas e fundamentos humanos. O ambiente, eu queria fuga do contato emocional e Deus queria conexão profunda e identidade. Eu sentia angústia e vazio, mas Deus queria trazer paz e alinhamento espiritual. Tanto é que ele não me permitiu entrar na área de sistemas. E aí eu fui seguindo, né? Eu me formei em 2004, fui seguindo 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, até 2013. Só que aí eu cheguei numa angústia muito grande, porque eu falei, gente, não tá fazendo mais sentido. Porque eu ganhava bem, eu não estava numa posição ruim, eu estava numa posição boa.
Só que não fazia sentido mais aquele trabalho. Até que uma amiga minha falou assim, vai fazer, por que você não faz coaching? Eu falei, coaching, o que é isso, né? Eu não sabia nem o que era coaching. E aí, o que eu fiz? Eu nem sabia que a gente podia, imagina, Tati, eu nem sabia que você podia fazer processo de coaching, não sabia. Aí, o que eu fiz? Eu fui direto para a formação de coaching, já me joguei na formação. Falei, já que é para ir, vamos de uma vez, né? E quando eu cheguei no primeiro dia de formação, gente, foi um negócio, assim, sabe aquela... Não sei se vocês já viveram essa sensação do tipo, meu Deus, encontrei o meu lugar no mundo, aquela sensação de tipo, é isso. E eu me lembro que eu não consegui nem dormir à noite, porque eu sentia literalmente cadeados abrindo na minha cabeça. Foi a sensação mais bizarra que eu tive. Eu sentia os cadeados assim, abrindo, sabe? Então, foi quando eu entendi que eu estava fugindo do que Deus me criou para ser. Eu estava tentando ser alguém que lidava com máquinas, mas ele me fez para amar e concentrar pessoas. E quando eu aceitei isso, né? É o tal do aceita que dói menos, sabe, Andréia? A gente aceita que quando a gente aceita dói menos, então o que eu comecei a fazer a partir dali, né? Eu sabia que naquela empresa eu não ia ter espaço para crescer, então eu fiz um acordo, né? A gente fez um acordo, eu continuei trabalhando lá 3 dias na semana e por 2 dias eu fiquei trabalhando como coach. E no início, gente, eu não sabia vender. Eu acho que a dor de todo empreendedor é ter que saber vender e não saber vender, gente. Isso é um desafio muito grande, sabe? E eu falo que eu não sabia vender R$1 por 50 centavos. Eu era terrível para vender, gente, terrível, porque eu achava, André, assim, se o meu produto for bom, ele vai se vender sozinho. Agora, só por se fosse por telepatia, né? Porque eu não falava nada para ninguém, como que as pessoas sabiam que eu sabia o que eu vendia? Eu não ia saber, né? Não ia saber. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, agora ou vai ou vai. E uma pessoa chegou para mim me oferecendo uma formação em vendas, para eu aprender a vender, e ela estava fazendo justamente isso para empreendedores. Eu não tinha como pagar, eu não tinha limite de cartão, eu não tinha assim, porque toda a minha rescisão já tinha investido em outras coisas, já tinha, enfim, não tinha. E aí eu falei para ela, olha, fulana, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que esse é o meu momento, só que eu não tenho como te pagar. Ah, você tem como se cartão emprestado? Eu falei, não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu acredito que durante essa formação você vai ter estratégias e você vai conseguir me pagar. Então, entra, vai aprendendo e você vai conseguir me pagar. Então, eu entrei de cabeça, gente. Eu entrei, eu falei, vou fazer esse negócio, vou dominar esse negócio, e vou, e vou, e vou, e vou. No meio da formação, eu consegui formar minha primeira turma de coaching grupo, e dessa primeira turma, eu consegui pagar para ela à vista. Para alguém que não conseguia pagar parcelado, eu consegui ir lá e paguei à vista. Falei, me passa, não era Pix naquela época, era o TED, né, os dados da conta para fazer TED. E fiz e paguei. E aquilo para mim foi um motivo de grande alegria, porque eu consegui, né, fazer. Então, foi uma transição que foi um salto de fé mesmo, sabe? E viver isso foi uma preparação que Deus me conduziu, porque quando eu olho, eu comecei como recepcionista, né? Deus já me jogando na fogueira para eu lidar com pessoas. Depois eu tentei ir para sistemas e Deus não desperdiçou o que ele do que eu aprendi em sistemas, porque hoje eu uso isso lidando com pessoas também. O coach foi para me despertar para desenvolvimento humano e quebra de crenças, e depois ele me trouxe como uma mentora de identidade e hoje também como uma mentora de empreendedores, mas é a união do método humano com a revelação espiritual, né? E por que eu estou trazendo essa história? Para que você comece a enxergar a tua história também de uma forma redentiva, porque muitas vezes a gente olha para partes da nossa história e a gente fica com vergonha, nossa, eu perdi tempo. Por muito tempo eu achei que eu tinha perdido tempo e dinheiro aqui, ó, nos sistemas. Eu falei, gente, eu investi 4 anos, não sei nem quanto que eu paguei. Eu lembro que eu pagava, quando eu me matriculei, era R$ 513,97 a mensalidade e eu ganhava R$350. E eu cheguei para o diretor e falei assim, olha, ou você aumenta o meu salário ou eu vou procurar outro emprego, porque faculdade eu vou fazer. Né, eu já tinha esse perfil. Eu achava que era flemática, mas sempre fui colérica, Claudinha. A natureza, eu só achava que eu era flemática, mas você acha que o flemático ia fazer? Como que o flemático ia fazer a coisa dela? Nunca. Entendeu? Nunca. Entendeu? Ia chegar, ó, seguinte, se você me aumenta meu salário, eu tô saindo. Não ia fazer, né? Então,
olhando para isso, começa a olhar para a tua história a partir desse olhar redentivo, de pedir, Senhor, Deus, o que o Senhor quer redimir nessa parte da minha história? Porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tudo coopera para o bem. Até aquilo que a gente não entende, né? Então, e aí, nesse processo, eu decidi, qual que foi o meu primeiro processo de coach grupo? Foi a Academia da Transformação Pessoal. Gente, eu queria transformar a pessoa por completo, era do fio do cabelo à unha do pé, era tudo assim. E foi um processo muito especial a Academia da Transformação Pessoal para mim. Eu trabalhava várias coisas, vi pessoas sendo transformadas, e só que aí chegou um tempo que ele começou a enroscar esse processo, e foi o momento que Deus me direcionou para um próximo passo. Eu fiz uma mentoria, e nessa mentoria o mentor falou assim, Robertinha, você tem que trabalhar ou com identidade ou propósito, os dois juntos não dá. Aí eu falei, então, e eu orei, falei, Deus me trouxe muito forte que era identidade. E eu lembro que quando eu fiquei procurando o nome do curso, falei, tá, um era APP, agora eu faço o quê? Academia da Identidade, o quê? Academia da Transformação da Identidade. Eu ficava pensando o que eu ia fazer, né? E aí uma colega minha um dia virou para mim e falou assim, Rô, o que as pessoas só precisam de identidade, não precisa de identidade perfeita, restaurada, não, é identidade. É isso que elas precisam. E para elas terem vidas libertas e tudo. E aí nasceu o Identidade, que foi o meu processo o segundo processo de coaching grupo, que teve 7 turmas. E depois veio De Volta ao Plano Original. Mas antes de falar De Volta ao Plano Original, Deus me fez o seguinte. Na 7ª para 8ª turma do Identidade, ele falou para mim, Deus falou, porque agora eu preciso tratar com você. E passei alguns, não foi meses não, foi alguns anos aí nesse tratamento com o Senhor. E depois de um tempo ele começou a falar comigo de volta ao plano original, de volta ao plano original. E eu falava, Deus, o que o senhor está falando? E ele começava a falar, está na hora de voltar para o plano original, do plano original, do plano original. E foi aí que nasceu o De Volta ao Plano Original. E eu levei muito tempo para entender o que era o De Volta ao Plano Original, sabe? Porque eu fiz ele primeiro como um desafio, na verdade eu fiz ele primeiro como uma aula, um workshop de 4 horas, depois eu fiz ele como um desafio, e aí até eu entender que ele era a evolução da Academia da Transformação Pessoal, né? E lembra daquela menina que queria construir prédios? O sonho nunca foi descartado, ele só foi redirecionado. Eu posso não ser uma arquiteta de prédios físicos, mas o Senhor me deu a graça de ser uma arquiteta do reino. E eu vejo a graça e o cuidado dele, né, em fazer as coisas, em como ele conduz tudo. E o que faz, né, uma arquiteta do reino? É auditar, né, verificar as fundações e restaurar o que está fora do lugar. Identificar as casas que estão sobre a areia, as áreas da vida que estão muitas vezes construídas na pressa, para algumas pessoas baseadas no ego, sem identidade clara. Porque tem muita gente que constrói a vida baseada na dor. E uma vez eu perguntei para o Senhor, né? Falei, Deus, por que tem pessoas que elas só aprendem pela dor? E aí o Senhor me respondeu, porque elas não sabem o que é o amor. E na hora que Deus me falou isso, sabe aquele choque? Porque sabe quando você não espera essa resposta? A dor, ela pode ser um propulsor para muita coisa, mas se você constrói as coisas, a sua vida baseada numa dor, é como construir a casa na areia. E na hora que vai vir a tempestade, ela vai cair. Agora, quando eu construo sobre a rocha, eu tenho uma fundação inabalável, eu tenho uma identidade curada, uma espiritualidade profunda e o plano original de Deus. Quando eu construo sobre a rocha, é isso que eu tenho, né? E por isso que é uma construção que ela leva um pouco mais de tempo. E quando a gente fala de voltar para o plano original, a gente está olhando para aquele que nos desenhou desde a eternidade, e entendendo que nós somos formadas de maneira específica. Então, qual é o seu design original? Qual que é o plano original de Deus para você? Quando Deus criou cada uma de vocês, o que estava no coração dele? Qual é a imagem e semelhança que você carrega dele? Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é tão multiforme que cada uma de nós tem um pedacinho dessa imagem e semelhança. E qual que é a imagem e semelhança dele que a gente está refletindo? Que ele nos chamou para refletir.
E hoje você teve um vislumbre, né, desse diagnóstico e da raiz dessa armadura. E retirar essas camadas sozinho é bem complexo e exaustivo. E foi aí que nasceu, como eu falei para vocês, o DVPO, que é o Protocolo de Volta ao Plano Original. Vocês querem saber o que tem dentro do DVPO, gente? Alguém está curioso para saber o que tem? O que vai nesse DVPO? Está curiosa? Tá? A Andréa tá sim. Tá sim? Então tá, então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho, tá? Do que é o DVPO. É um processo de acompanhamento em grupo. E por que eu gosto do acompanhamento em grupo? Porque o grupo é mais legal, gente, porque a gente troca experiência e a gente descobre que a gente não está só no mundo, porque muitas vezes, quando a gente está vivendo as nossas dores, a gente tem a tendência de acreditar que só a gente que passa por aquilo. E aí, quando você está dentro do grupo, você conversa com outras pessoas e você compartilha, e aí isso traz um senso de pertencimento, sabe? Um senso do tipo, poxa, não sou a única que passo por isso. Não sou a única que tenho essa dor. E isso traz cura, porque o que a Bíblia diz? Que quando a gente confessa uns aos outros e ora uns pelos outros, nós somos curados, tá? Isso é muito rico, isso é muito especial. E antes de qualquer estrutura, de cargo, de empresa, de papel, de ser esposa, mãe, filha, existe um design primário. Muitas vezes a gente perde quem a gente foi criado para ser, por causa das demandas do que a gente está construindo. Tem um livro do John Bevere, chamado Movido pela Eternidade. E esse livro, depois eu vou até mandar o link lá dentro do grupo para vocês, que é um vídeo que é muito incrível, que ele fala que, no que se refere ao nosso chamado, nós não seremos cobrados pelo aquilo que nós fizemos, mas para aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, é como e ele dá o exemplo no livro, que o Deus chega para falar assim, contador Jones, preste contas da sua mordomia. Aí o cara fala, contador? Mas eu fui um pastor. Eu falei assim, não, mas aqui no teu livro da vida está escrito que era para você ter sido um pastor, ter aberto uma igreja assim, assim, e ter alcançado tantas e tantas e tantas pessoas. Então, o plano original é a gente entender que não é sobre o quanto de coisa que a gente faz, mas é sobre a gente estar fazendo as coisas que Deus nos chamou para fazer. E quando você faz o que Deus te chamou para fazer, por mais que às vezes a gente olhe e se fala, pessoas de fora olham e falam, meu Deus, como você dá conta? Mas existe uma graça para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, o DVPO, ele resgata a clareza do seu plano original escrito por Deus antes que o ruído do mundo assuma o controle. O plano alternativo, ele tem títulos, aprovação externa e conquistas visíveis. O plano original é o design imutável de Deus e a sua identidade essencial. No plano alternativo, o foco é o sucesso externo e expansão a qualquer custo. E no plano original é o alinhamento interno e o crescimento sustentável. Muitas vezes a gente quer acelerar coisas falando que Deus está com pressa. Porque tem algumas versões da Bíblia que dizem assim, que o nome de Deus é Já. Gente, na versão original diz que o nome de Deus é Iavé, tá? Não é Já. Então, assim, calma, respira. Porque às vezes a gente entra num lugar de desespero, né? Deus, quando ele acelera, a aceleração de Deus não é a nossa pressa. E quando nós estamos alinhados com Deus e Deus traz a aceleração, ele nos dá graça para essa aceleração. Agora, quando a gente começa a se atropelar desesperado, querendo fazer um monte de coisa, já a gente se perde. Então, a gente precisa ter esse caminhar com o Senhor de sabedoria e crescimento sustentável. Por isso que o que leva mais tempo para ser construído numa casa não são as paredes, é o fundamento. E quanto mais profundo o fundamento, maior é a estrutura, mais peso a casa consegue aguentar. E o mesmo somos nós. No plano alternativo, a sua energia é de exaustão constante, resistência e sobrevivência. E no plano original é descanso intencional, fluxo criativo e propósito diário. Eu precisei aprender da pior maneira possível a importância do mandamento guarda o dia do sábado para santificar. E guardar o sábado é você respeitar o teu tempo de descanso, é respeitar o teu corpo, entender que tá tudo bem o teu corpo você precisa dormir, tá tudo bem você precisar ter momento de lazer, você ficar olhando para o nada, tá tudo bem. Então, quando você está no plano original, você consegue fluir e ter um propósito diário. E no plano alternativo, a fundação
O trabalho dita o ritmo da casa e da alma. Quantas vezes eu almocei e jantei com o celular na mão, porque eu falava, gente, eu não posso desconectar, porque as pessoas aqui, alguém vai me pedir alguma coisa. Quantas vezes? Então, quando eu estou no plano original, a espiritualidade e a casa sustentam o trabalho, eu consigo viver, eu consigo desfrutar, eu consigo trabalhar bem e eu consigo desfrutar também da vida bem. E o DVPO, o Protocolo de Volta ao Plano Original, ele tem 12 semanas de acompanhamento em grupo. São encontros de 60 a 90 minutos, tá? E o objetivo é desconstruir o plano alternativo, desconstruir o plano alternativo e mapear o seu plano original, área por área, para a gente fazer esse mapeamento. Então, qual que é a fase 1? A fase 1 é a gente mergulhar, fazer o diagnóstico mais profundo. A gente fez um diagnóstico mais superficial aqui, mas a gente faz um diagnóstico mais profundo. A gente trabalha a espiritualidade e as heranças que moldam a sua identidade. Entender alguns pontos de origem. Não para sair pedindo satisfação para ninguém, mas para que você consiga, a gente consiga tirar alguns comportamentos, pensamentos e sentimentos do piloto automático. O tronco é a estrutura, é a gente vencer a resistência alinhando corpo-mente à base familiar antes da liderança. Porque todos nós somos líderes, mesmo que você seja líder de si mesmo, tá? Por isso que a gente fala de liderança aqui. E a copa e os frutos, a gente está falando de expressar o seu propósito, é o descanso, o trabalho como vocação e o plano de ação integrado. Tá? Então, aqui eu falo um pouco mais, né, do diagnóstico, onde você está hoje, com absoluta honestidade em cada área da sua vida. A espiritualidade é a sua conexão essencial com Deus, como a rocha que sustenta todo o resto. A identidade é quem é você antes do cargo, quem é você antes do seu trabalho, dos seus papéis, a sua autoimagem, os dons originais que Deus colocou em você. As heranças são as crenças invisíveis e os ciclos familiares que você carrega e repete sem perceber. Na semana 5, a gente vai entender por que a gente é tão resistente à mudança, porque cada um de nós desenvolveu algum tipo de imunidade para a mudança. Por que a gente, às vezes, se apega àquilo que é ruim? Então, a gente vai identificar isso. E vamos trabalhar também a saúde física e emocional, não como luxo, mas como alicerce biológico e psicológico da sua jornada. Semana 7 e 8, a casa antes do trabalho. Então, não tem como eu trabalhar aqui, equipe e trabalho, se tiver faturado o meu conceito de família, né, os vínculos íntimos, e isso passa por você também, tá? Porque senão isso daqui vai sustentar ou sabotar aquilo que você está tentando construir do lado de fora. E aí a gente vai falar de lazer e descanso, é a gente aprender a se dar a permissão para parar. O descanso não como recompensa, mas como uma ferramenta, porque às vezes a gente tem o descanso como recompensa, e aquilo, eu não tive resultado, então eu não mereço descansar. Sabe aquele tal daquele bendito do ditado, enquanto eu descanso, carrego pedra? Gente, isso não é de Deus não, tá? Enquanto eu descanso, carrego pedra. Por quê? Porque a gente entra nesse modo de hiperprodutividade e isso nunca foi o caráter do Senhor. Deus, ele descansou no 7º dia para nos provar, não que ele precisasse, mas para nos mostrar um princípio. Na semana 10 é o trabalho como expressão, então seu propósito traduzido no que você faz, não o trabalho como peso, mas como a manifestação do seu plano original no mundo. E na semana 11 a gente vai conectar todos esses pontos, né? A gente não vai, porque a vida não é compartimentalizada, não existe uma vida espiritual, uma vida natural, existe uma vida. Nós somos o espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, tudo se alimenta, né? Então, a gente tem um plano de ação integrado, a gente vai desenvolver esse plano de ação, onde a gente vai definir as prioridades sistêmicas. E a semana 12, você vai receber o seu mapa do plano original, é onde a gente vai entender, sabe, as dores que você já enfrentou, as palavras proféticas que você já recebeu, os dons, talentos e habilidades que você tem, qual ministério, qual é o dom de Cristo que você tem, né, dos 5 ministérios, quais são os dons espirituais que você tem. Se não tem, fica tranquilo, porque durante o DVPO você vai receber muito aqui. Por quê? Porque isso vai trazer um mapa para você.
saber qual é o plano original de Deus para a sua vida. Você vai saber, e você aí vai saber com clareza qual é o caminho que você tem que seguir. E isso não vai só acontecer lá na semana 12. Durante o processo, muitas coisas vão vir, muitas peças vão se encaixando. Agora eu pergunto para vocês, vendo tudo isso aqui, é algo que faz sentido para vocês aqui? Vocês querem construir, ter o seu plano, o seu mapa do plano original? É uma coisa que vocês desejam? É algo que faz sentido para vocês? Ou acena com a cabeça, ou faz sinal de fumaça, ou faz qualquer coisa aqui, gente, só para eu saber que vocês estão vivos ainda e respirando, por favor. Falem tudo. Eu sei que tem perguntas, às vezes, que ficam na cabeça, fala, meu Deus, tá, eu quero, mas eu não sei se eu quero. Será que eu quero descobrir isso? Né? Como que tá a cabecinha de vocês aqui? Prometo que eu tô acabando, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Só pensando, meu Deus, o que mais que a Roberta vai falar? Ó, o próximo passo, gente, vocês vão me deixar no silêncio mesmo, não acredito. Meu Deus do céu. A proposta que eu quero fazer aqui, gente, como eu vim desse universo do digital, eu sou meio, como que eu posso dizer? Eu sou meio cabreira com algumas coisas. Eu sei que, assim, toda vez que a gente vem com alguma proposta, fala, meu Deus do céu, quanto que isso vai me custar? Ai, meu Deus, se eu não tiver. Ai, passa milhares de coisas na nossa cabeça, né? Milhares e milhares de coisas. O que a Roberta vai tentar me vender? Eu fiquei chocada esses dias, o povo explicando como a estratégia dos eventos. Eu falei, gente, eles arrebentaram com os eventos. Agora, para fazer eventos, assim, você vai ter que pensar várias vezes para fazer. Porque eles dissecaram a técnica. E, por um lado, eu fiquei feliz, gente, porque estava já cansativo esse negócio, sabe? Eu confesso que eu já estava cansado desse formato. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui é para ter uma conversa e não uma venda, tá? O primeiro passo, o próximo passo é uma conversa de verdade, não é uma venda. Então, a gente vai agendar uma conversa. Eu estava analisando, né, que interessante, que eu já tenho uma conversa agendada com o André e já tenho uma conversa agendada com a Tati. Olha que beleza, está faltando só a Cláudia, e depois eu vou postar lá no grupo também para divulgar. Então, é uma conversa, gente, que ela não tem custo. Por quê? Porque eu quero entender qual é o momento que você está vivendo. E sabe o que eu falei da questão da integridade? Eu já tive vários casos de cliente que chegou para mim para fazer coaching e eu olhava para o caso dele e falei, seu caso não é coaching. Você precisa de outra coisa. E eu vejo que isso é uma prática que falta no mercado, sabe? E muitas vezes o povo fala, você é boba, você está perdendo cliente. Eu falei, gente, eu prefiro perder dinheiro e manter a minha paz e saber que o cliente vai estar bem do que eu oferecer uma coisa para ele, um problema que eu sei que eu não vou conseguir resolver e arranjar mais um problema. Eu não consigo, é algo que vai contra os meus valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma conversa, eu vou entender o seu momento, a gente vai fazer o diagnóstico do seu plano original, e se eu perceber que não é o seu momento, eu sou a primeira pessoa que vai falar para você, olha, não dá, não é melhor, vai, cuida disso primeiro e depois você volta. Teve casos que já aconteceu isso comigo, a pessoa veio ela veio aqui no escritório, ela sentou na minha frente e falei, olha, querido, vou ser muito sincera com você, o seu caso é psiquiátrico. E eu sei que às vezes o psiquiátrico às vezes pode soar pesado, mas era um caso psiquiátrico mesmo, porque ele tinha vários distúrbios, vários transtornos. Falei, se eu mexer aqui, vai bugar a pessoa, a cabeça da pessoa, não é saudável, né? Então, eu prezo muito pela integridade minha e de cada pessoa que eu chego, porque eu falo assim, eu gostaria de ser tratada assim, de que alguém chegasse para mim e falasse, olha, eu não sou a pessoa que vai resolver o seu problema, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, é sobre isso, porque aí a gente vai avaliar, faz sentido, não faz sentido? E aí a gente agenda e a gente vai ver e a gente dá o próximo passo, tá bom? Por quê? Porque vocês estão aqui porque em algum momento nós tivemos contato. Eu não saí disparando aquela mensagem de convite para todo mundo, eu mandei para pessoas específicas que o senhor foi me mostrando. Então, se vocês chegaram até aqui, é porque eu sei que Deus tem algo, eu sei que é algo que, de repente, ou a gente vai caminhar junto, ou de volta ao plano original, ou de alguma outra forma. Mas o mais importante para mim, nesse momento, é ouvir vocês, entender esse momento, porque eu sei que, às vezes, tudo que a gente precisa é falar.
Eu sei que às vezes tudo que a gente precisa é alguém que nos ouça, sem querer empurrar alguma coisa, né, pra gente. Então eu não estou aqui para empurrar, eu quis mostrar para vocês o que eu faço, apresentar para vocês, porque eu não sei se todas sabiam desse trabalho que eu faço, né? Não tinha essa dimensão desse trabalho. E trazer. Essa é uma ferramenta. Mas, independente disso, né, teve até uma colega minha que chegou para mim esses dias, que eu fiquei até assustada com ela, falou assim, olha, Rô, eu vou pedir uma coisa para você, mas não é para você me cobrar, não. Eu falei, nossa, mas desde quando que eu te cobro para conversar com você, criatura? Pelo amor de Deus. Desde quando que eu te cobro? Mas é que realmente as coisas estão tão loucas ultimamente que eu entendo como as pessoas ficam ressabiadas. E a ideia não é essa, gente. A ideia é acolher, a ideia é ter um espaço de escuta, que vocês se sintam ouvidas e naquilo que eu puder apoiar vocês nesse processo, seja dentro do protocolo de volta ao plano original, ou seja, conversando, batendo papo, tomando café, a gente está aqui. Estou aqui para apoiar vocês, tá bom? Então, eu vou colocar o link de agendamento lá no grupo. A Tati e a Andrea, por coincidência, a gente já tinha marcado o horário mesmo, né? A gente já vai conversar nesses próximos dias, mas eu vou abrir também, né, para outras pessoas que queiram marcar. E agora eu quero saber de vocês, como que foi essa aula para vocês? Ajudou? Fez sentido? Me falem aí, me dê seus feedbacks, por favor. Uma de cada vez, tá? Pode abrir o microfone e falar. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar, mas assim, pode falar, André. Começar, vamos por ordem alfabética, então vou começar. Eu amei, né? Até eu não nem abri a câmera, porque, né, como eu falei, estou com o olho inchado aqui, tá irritando, ardendo, né? Mas enfim, amei, assim, foi uma coisa diferente. Anotei um monte de coisa que você foi falando, você foi mostrando ali, eu já fui anotando, porque já foi assim, pipocando os insights na minha cabeça, e eu pensando, nossa, meu Deus, é isso, olha só, isso aqui. Coisas assim que, tipo, nossa, né, era só ter ligado os pontos ali, mas no dia a dia não faz sentido, mas quando alguém vai lá e coloca uma luz, um holofote ali, aí você fala, nossa, olha aqui, isso aqui. Então, para mim foi, assim, ótimo, maravilhoso. Ah, que bom, Andréia. Obrigada, viu, lindona? Obrigada mesmo. Incrível, fico feliz. E vão continuar vindo muitos insights ainda, né? Tenho certeza que muita coisa vai abrir aí. Tenho certeza. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Andréia. Falem aí. Fale aí, Claudinha. Poxa, ficou mudo, né? Claudinha, está mudo, não estou te ouvindo. Abre aí. Nossa, ficou mudo. Você está com fone? Eu acho que o fone parou de funcionar, porque eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo ainda. Ou será que não é melhor ela sair e entrar de novo na reunião? Será que não? Isso que eu ia falar. Tenta sair e voltar, Claudinha, porque às vezes ele dá uns bug mesmo, o Meet. Sai e volta, que eu libero para você. Vai falando, Tati, enquanto isso. Eu falo, né, a gente sempre é lembrada pelo Senhor tantas vezes sobre a identidade, né, e quando vem as lutas, as dificuldades, a gente acaba em alguns momentos nos esquecendo, né, e esse é o dardo do diabo mesmo, né, a estratégia dele é fazer com que a gente não se lembre da nossa filiação. E eu acredito, creio muito nisso, sabe, Rô, de entendermos quem nós somos em Cristo, para vencermos as dificuldades e entendermos a nossa trajetória. E só que existe realmente também outros momentos da nossa vida que a gente precisa de suportes também, né, não só bíblicos, mas também profissionais em algumas áreas, né, então acho que é uma combinação de fatores que a gente precisa também, e tudo eu creio que é direcionado pelo Senhor. Seja essa parte, né, bíblica ou seja esse suporte técnico, vem do Senhor, então a gente só precisa entender, né, aquilo que você falou, né, a situação que cada um passa, o que precisa ser feito primeiro,
porque várias áreas vão precisando ser tratadas e a gente precisa entender, separar também. Às vezes a Sim. gente quer resolver tudo de uma vez e não é assim. Hum, É que eu acho que a Andressa estava falando, né, Andressa, você estava falando do círculo, né, resolvi isso, resolvi aquilo, e eu creio que muito que é dessa forma, né, a gente precisa ter sabedoria ali para entender e priorizar o qual que é a minha maior dor, né, o que que eu estou precisando resolver para ontem, é isso. E aí focar nisso e pedir ajuda do Espírito Santo para prosseguir, mas eu acho que é fato essa parte de identidade em Cristo Jesus, é tudo, é a chave para abrir várias portinhas aí de várias áreas, né. E quando a gente se esquece dela, a gente também fecha a portinha de várias áreas. sim, E aí a gente tem consequências, porque a gente começa a ouvir o que o mundo diz, o que o diabo diz, mas não o que o Senhor diz. Então, eu acho que é isso, né, aumentar a sensibilidade à voz do Espírito, porque ele fala, e sim. entendemos quem nós somos, isso já foi consumado. Não há nada que a gente faça para que a gente Uhum. mereça esse amor, essa graça, essa filiação. Ele fez por amor a nós, e ele se entregou, e não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente fez por merecer, é porque o amor dele é tão grande que cobre mesmo todas as nossas transgressões e nos enxerta, né, nessa raiz de Davi, onde todos os gentios que não são denominados judeus são enxertados nessa raiz. Verdade. Então, é lembrar dessa parte que muitas vezes a gente se esquece, né. Sim, é verdade. E você tocou num ponto, Tati. Sabe que um dos meus conflitos por muito tempo, quando eu trabalhava com tanto com ATP como com identidade, é que eu tinha uma preocupação de e os não cristãos, né? E aí eu não trazia Deus. E aí foi onde eu entrei em crise. E você falando, o Senhor me lembrou disso. Eu falei, Deus, eu não consigo falar de identidade sem falar aquele que deu a identidade. Não tem como. Por isso que ele virou de volta ao plano original, porque não tem como eu falar da criação sem o Criador, não rola, né? Não tem essa possibilidade. Então, quando o Senhor foi trazendo essa clareza, foi aí que foi nascendo também o de volta ao plano original. Enquanto a gente precisa, né? Porque a gente tem sido destruído, o mundo, Jesus fala, né? A Bíblia fala, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento, né? E quando a gente pensa, né, que aquele versículo lá em Abacuque que fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Não é que a glória, as pessoas não sabiam que a glória estava lá, eles não tinham conhecimento da glória. Não é, a terra não vai se encher da glória, a terra já está cheia da glória. Ela vai se encher do conhecimento da glória. É diferente, né? Porque a terra já está cheia da glória de Deus, mas o conhecimento da glória não. Então é algo que é esse lugar que a gente precisa entrar mesmo. E esse conhecimento é a palavra, né, mas é a Sim, palavra vivida. É aí que está o ponto, a gente lê muitas vezes, a gente acha que a gente entende, e o difícil é a gente colocar na prática, porque, assim, quando a gente realmente lê aquilo e coloca em prática, não tem como não haver mudanças. sim, Então, toda vez que eu acho que eu não enxergo mudança em algumas áreas da minha vida, eu falo: "Senhor, eu estou vendo e não estou praticando, porque senão teria mudanças". sim. Porque a tua palavra é a verdade. O conhecimento falado nesses trechos da Bíblia é exatamente o conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa da palavra, viver a palavra, enraizar a palavra. E aí é isso que a gente erra, porque a gente às vezes trata a palavra como uma leitura ou como uma Uhum, meditação e não como uma prática de vida. sim, Então é isso, sabe? É refletir nesse conhecimento que transforma em prática, né? Não só em isso. teoria. Verdade, verdade. A gente praticar a palavra, né? É, deixa eu ver aqui. Estou com problema no áudio, me fez muito, mas fez muito sentido, me vi muito na sua história. Não consigo, ele não permite mais fazer isso, eu abrir. Não, ela consegue abrir, mas ele não está saindo, deve ser alguma configuração lá mesmo, alguma outra coisa. Mas, amém, Claudinha. A gente vai conversar, chamar para a gente marcar um horário para a gente fazer uma chamada, tá bom? Para a gente conversar também, para eu entender melhor aí tua história.
E para você, Andressa, como foi? Andressa, apesar que essa aula ela não tinha feito, ela já fez outras aulas do De Volta ao Plano Original, essa não, porque essa daí ela é inédita, ela foi criada hoje. Hoje não, foi criada nos últimos dias, ela não teve tempo de fazer essa aula, então... Só Jesus na causa. Essa aula foi muito boa, Rô. Eu gostei bastante. A gente sempre faz... como a gente consegue fazer uma trilha nas aulas, né? De como a gente deveria pensar comparado com aquilo que a gente está pensando hoje, né? Mas hoje foi bem legal porque até de tarde uma amiga minha me visitou aqui em casa, a gente estava tendo algumas conversas e eu tava rindo de mim mesmo, que eu falei assim, nossa, sinceramente, eu tô enfrentando todos os BOs com relação à orfandade mais pelos meus filhos do que por mim, porque por mim, né, por mim, mas sendo que aí eu tava conversando com ela, que eu falei, amiga, a gente precisa se colocar sempre à disposição de se tornar quem a gente precisa na visão de Deus, não a nossa própria visão. Sim. Porque senão a gente fica andando nessa rota da sociedade de nunca mudar, né, de nunca enfrentar processos de confronto com relação a Deus, com relação às pessoas. E Deus, ele é tão bondoso com a gente de colocar a gente em ambientes, em locais, né, que hoje, pelo menos é o meu contexto, em que a maioria das pessoas são cristãs. Então, é muito difícil alguém não ter alguma coisa para ensinar. Mas a gente precisa ter o coração ensinável. E a gente estava conversando sobre algumas pessoas que a gente entende que às vezes perde tempo. Que as pessoas estão ali dando voltas, as pessoas estão, assim, tendo realmente uma proporção muito mais de orfandade do que de filho. Sim. E é triste. E eu falei assim, eu falei com ela, pô, amiga, se eu estiver fazendo alguma coisa, por favor, você dá num sacode de mim, porque é difícil a gente perder tempo, sabe? A gente não sabe onde a gente vai estar amanhã. Hoje eu moro no local, eu faço parte de uma igreja que eu e a Roberta, né? Não sei mais quem, mas a gente faz parte de uma igreja apostólica. Pode ser que daqui a um ano eu não esteja aqui. Então, o que eu vou fazer com as oportunidades que Deus me fez ter para que eu possa reconhecer mais a paternidade dele e aproveitar o tempo com as pessoas ao redor? Então, isso combina muito até com relação à questão da roda. Foi muito legal esse teste do jeito que ficou agora, que ficou mais intuitivo e ficou mais fácil de identificar. Eu já tava aqui, nossa, vou mandar pra minha psicóloga, talvez ela me arrase, mas eu não tô nem aí. Do jeito que eu tô, eu falei, vê aí, tá ruim mesmo, que tá ruim eu já sei. Só vou dar insumos para terapia. Pois é, pessoal, vamos colocar um prazo de 6 meses para pelo menos repensar nas situações, para poder eu conseguir. Olha, a gente tem que trabalhar para melhorar, gente, mas vai dar trabalho também continuar no mesmo lugar, então é melhor a gente enfrentar as oportunidades que Deus tem dado. Então, para mim, foi um ponto de reflexão bem completo. Eu amei essa aula, foi muito boa. Muito bom, gente. Obrigada mesmo. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que Deus começou uma boa obra, Ele é fiel, né, para concluir o que Ele começou. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem ficado aqui comigo. Jesus é tão bom que hoje nem tá tão frio, né, gente? Se fosse semana passada tava frio. Senhor, mas Deus é bom, né? A gente se vê, então, vamos ver todas vocês aí nesses próximos dias, né? Deus abençoe, boa noite, bom descanso, e eu vou liberar o link da gravação também, vou deixar lá um tempinho liberada, tá? Um beijo, ótima noite para vocês, ótima semana, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.